Fala, turminha! Muito boa noite! Tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo de mercado aí que a gente vai estar falando dessas movimentações de hoje, comentar um pouquinho sobre o pregão. Mas antes a gente vai para a nossa vinheta e eu volto logo na sequência. Então, bora lá, né, galerinha? Hoje tô sem câmera, porque eu cheguei na correria em casa agora, né? Vocês sabem, na quarta-feira também, às vezes eu tenho meus compromissos pra fora e eu não consegui organizar e arrumar nada. Então, hoje vai sem ver minha cara linda, vai só com a tela. E como sempre, né? Se você tá chegando agora aqui no canal, caiu de paraquedas ou tá conhecendo agora, já considera aí dar aquele likezinho, de curtir o canal e aproveitar tudo que tem na playlist aqui, porque esse canal a gente trata o Smart Money de uma forma simples, de uma forma objetiva, sem enrolação, sem aquele monte de blá 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 em inglês, códigos e tudo mais, para que vocês possam de uma forma limpa, clara e objetiva aprender esse operacional. Certo, turma? Então já considerem aí, deixa aquele like, se inscreve e com isso vocês vão estar sempre apoiando o canal. Lembrando que aqui a gente sempre apoia que vocês busquem operar por mesa proprietária. Nós temos aqui estudos do índice, do dólar, do mercado americano. O canal é parceiro da Euroinvest, que está o QR Code aí na tela. Então, se você está querendo fazer um teste numa mesa proprietária confiável, a Euroinvest é parceira do canal. Agora com os novos planos, 45 dias para ser aprovado, mudou bastante coisa, então tá muito legal, então aproveitem. E se você tá como a maioria que muita gente tem feito, que é migrar para o mercado americano, já sabem que a gente tem uma parceria também com a Apex, né? Tem o link na descrição com o cupom de desconto, tá com 71% de desconto nos testes para esse mês, inclusive é 71% de desconto no teste e nas renovações, caso você não consiga passar no teste em 30 dias. Coisa que eu acho muito difícil, porque se você seguir a risco operacional, o mercado americano ele é muito técnico e a galera, quase todo mundo aqui passa no teste dentro do primeiro mês. Então, bora lá, toca a ficha, bora operar com mesa proprietária em vez de ficar queimando seu dinheiro aí no mercado financeiro. Vamos falar do índice aqui, ó. O índice hoje, a gente teve que dar uma mudada aqui para o índice Z23, porque até vou mostrar para vocês aqui, ó, o ordem histórico do TradingView estava aqui em cima, né? Não que ele fosse, não desse para operar, né? Na verdade, daria porque você estaria operando a consolidação como sempre, né? Então, que eu falei, falha de topo é venda, desceria vendido, teria um zone to zone do topo ao fundo. Então, dá na mesma, tá, turma? Então, essas leituras que vocês precisam entender é que o preço vai acontecer a mesma coisa. Inclusive, ó, 115.825, 115.825, a região que o preço se encontra de preço é a mesma. O que muda só é graficamente por causa dos splits, por causa dos juros, dividendos e essas coisas más aí que tem, né? Que a gente observa, mas a gente não gosta de olhar o gráfico sem olhar para trás, né? Mas de qualquer forma a gente tem aqui, ó, dá para a gente ir se baseando pela série histórica, tá? Vamos tentar tomar uma histórica, não, pela série do INZ, para que todo mundo fale a mesma língua. Depois a gente vê como é que faz essa mudança aí de novo. O que a gente tem aqui, teve no índice? Ele já abriu aqui, perdendo fundo, vindo fazer um sweep aqui nessa parte de baixo, né? Aqui foi onde a gente fez uma comprinha de manhã, eu fiz uma comprinha aqui. Aí me tirou aqui na metade do caminho, eu caí fora, porque, claro, uma operação contra a tendência chegou na metade, segurou, eu não vou ficar esperando para ver. E depois eu peguei na continuidade aqui,
essa caída aqui. Na verdade, eu peguei a descidinha aqui para complementar a minha meta lá do teste da mesa. E aí eu fechei o dia, acabei nem ficando aí posicionado mais por conta de como estava o pregão aí. Mas hoje era clara a movimentação para baixo dele. Inclusive, depois ele deu essa outra venda aqui que foi top. Ou seja, ele rompeu o fundo, deu continuidade, voltou, deu entradinha aqui no order block, né? Se vocês ainda têm alguma dúvida, né? Aqui, ó, nós tínhamos aqui, formou-se um order blockzinho aqui nos 5 minutos, entradinha aqui nele e foi só descer e correr pro abraço. Tá vendo como não precisava nem ter diminuído no time frame, tá? No time frame menor teria ficado um trade mais preciso ainda, ó. Porque ele teria pego na veia com stop curto. Estão vendo, ó? Stopzinho aqui atrás, 130 pontos. E pagou lá os 600 pontos de alvo. Então teria dado aí um belo de um trade. Pena que esse horário aqui é o horário... Eu já tinha parado, se eu tivesse ainda na frente da tela, teria até pensado nesse aqui. Depois, o que acontece aqui, ó? Ele deixa a zona de liquidez. E aí ele volta para pegar essa liquidez que ficou aqui, ó, porque tá todo mundo apostando na subida. E aí é o que ele dá o outro tradeão top aí que teve na parte da tarde. Então foram algumas oportunidades boas aí que o índice deu hoje para a galera, né? Bastou só prestar atenção e estar atento ao mercado que conseguiu fazer aí bons resultados. O que a gente tem aqui para amanhã? Vamos lá, né? Hoje tem que fazer bem objetivo o estudo por conta do... Daqui a pouco a gente tem aula aí com a turma. O preço ele desceu reto, né? Nós temos aqui agora essa região aqui. Reparem que aqui no gráfico está marcada a zona premium e discount e a zona de equilíbrio, tá? Ou seja, aqui no 50%. O que seria uma região interessante para a gente estar buscando por operações e pensando em alguma coisa? Esse gap aqui, tá? Esse fechamento de gap aqui. Aqui seria um ponto muito bom para a gente estar buscando por vendas, certo? Mas também a gente não pode deixar de considerar esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui. Se a gente pegar, levar em conta esse range aqui, tá? Se eu levar em conta esse range, eu tenho uma zona de oferta aqui nessa região. Então, eu tenho sim uma possibilidade de tomar posição vendedora, claro, com muita cautela. Por que eu diria cautela? Porque aqui, ó, isso aqui foi um movimento que ele capturou a liquidez daqui, certo? Como ele já buscou essa liquidez, isso aqui não é, isso aqui, ó, se o preço vier para cá, não é para dar entrada de venda, é para ir buscar lá para cima. Então, fiquem atentos em relação a isso, tá? E aqui embaixo a gente tem na parte de baixo aqui esse mínimo semanal, que abaixo dele tem um imbalance bem forte, que eu vou deixar marcado aqui, ó. Tá? Deixa eu... Para a gente ter noção aí do que pode ser feito, né? Eu gosto de deixar essa linha aqui para não ficar poluído o gráfico, tá? Então a gente tem esse imbalance aqui, pode estar um pouco distorcido por conta de não ter liquidez aqui nessa região, mas a mínima semanal vocês podem sim se basear como referência, até um pouco como uma continuidade desse alvo, tá? Então assim, se o preço amanhã seguir o caminho de descida, essas zonas aqui são possíveis zonas de esperar por pullback, tá? Fiquem atentos em relação a isso. E aqui na parte de cima, a gente tem essa região aqui como sendo, a princípio, o nosso choque, tá? Ou seja, ela que precisa ser perdida para que o preço volte a subir.
mas agora ele está aí buscando na região de demanda, próximo das zonas aí de fundo. Só fiquem atentos com uma coisa, tá? O preço está em queda e nós tivemos ele segurando no topo aqui, tendência de baixa. Então fiquem espertos com compra, tá? Deem preferência sempre para vender, tá? Esperar o preço voltar para depois estar vendendo e não ficar querendo caçar fundo. Hoje quem seguiu o flow, todo mundo fez dinheiro, porque era só esperar voltar numa posição interessante e vender o índice e tirar o dinheirinho do mercado. Então hoje foi aquele dia que vocês têm que tirar como exemplo para as operações. Beleza? Bora falar do dólar. O dólar foi a mesma coisa lá do contrário, né? Ele abriu vindo buscar essa liquidez aqui de baixo. Depois ele foi embora seguir para o alvo, fez aqui o sweep nessa região, deu a venda depois, né, até o order block aqui, e ele está fazendo o movimento esperado, tá? Que é o movimento de pullback até nos alvos lá de cima. Ele tem sim alvos lá para cima, então vocês precisam estar atentos a estarem tomando posições e entendendo, e vocês precisam buscar a parte de cima do gráfico e não querer achar topo para vender, tá? Então estejam atentos em relação a isso para não saírem no prejuízo, ok? Se por um acaso o preço abrir amanhã romper nesse topo, ele está dando continuidade nesse movimento aqui de alta, certo? Aqui na parte de baixo a gente não tem liquidez, a gente tem as extremidades, tem essa região aqui que pode sim, vamos deixar marcado, porque ela deixou, tem dinheiro preso aqui, tá? Então a gente deixa assim ali marcado, levando em consideração, e depois a gente tem as regiões lá de cima, tá? Então é isso que a gente tem para o nosso dólar aí para o dia de amanhã, beleza? Bora falar então do euro, né? Ó, deixa eu botar no 15 minutos aqui que tem uma liquidez melhor. Lembra que eu falei para vocês, ó, se por um acaso ele perdesse a estrutura, ele poderia voltar e dar venda, e é exatamente o que ele faz, tá? Olha lá. Voltou no order block e rasgou para baixo. Foi buscar essa liquidez aqui, ó, tá? Só que ele ainda está em queda, ok? Então percebam isso. Tenham cuidado em relação a isso. Ó, o euro ele segue o mercado para baixo, tá? Então, ó como ele é, ó como ele se quando vocês tiram um zoom, vocês percebem como ele respeita a região do topo rompido. Ó. Ele fez exatamente o movimento perfeito do Smart Money. Agora pegou a liquidez aqui, tende a voltar para dar continuidade nessa venda. Vai ser isso aí, ó. Esperar a próxima volta dele para poder estar tomando posição vendida. E aonde é que pode ser essa posição vendida? Nós temos esse cara aqui, tá? Que é o melhor ponto possível que a gente pode esperar por alguma tomada de decisão. Porque a gente tem dois pontos aqui que ele deixou, ó, onde se ele voltar fazendo pullback, ele pode capturar essa liquidez para descer, visto que agora ele fez o choque, ó. Agora ele está fazendo o choque, então agora ele pode começar a mitigação para ir na zona de oferta, para daí sim a venda que a gente espera e pode levar até lá embaixo. Beleza? Vocês viram que essas marcações aqui com esse indicador mais filtrado, mais limpo, ficou bem melhor, né, turma? Ele não polui tanto o gráfico e ele auxilia aí só com o que é importante, tá?
Então, se tá gostando, já deixa no comentário aí se vocês quiserem que eu mostre como que é a configuração dela. Então, bora falar do GBP-USD. GBP-USD é a mesma coisa, né? Deixa eu tirar aqui. Ó, agora ele fez uma outra confirmação da estrutura aqui, né? Que ele tinha feito fazendo um boss. Tá chegando nessa oferta, nessa região de demanda. E tem uma região muito importante aqui em cima, que é esse imbalance aqui, tá? Ó, essa região aqui no GBP-USD é uma região muito importante, tá? Porque ele está fazendo o pivô, né? Agora ele está consolidado. O ideal aqui é que ele perca essa região agora. Faça isso aqui, aí volte aqui para dar continuidade, tá? Então, é aí que vocês precisam estar atentos sobre as tomadas de decisão aí a serem feitas, tá? E na parte de baixo aqui, seguem, esse aqui sai, eu vou deixar marcado esse cara aqui de baixo e esse outro aqui da extremidade, que são os próximos alvos aí numa possível venda desse GBP-USD, ok? Ouro, ó, foi que foi, tá? Eu tava falando para vocês tomar cuidado, né? Lembra, eu tava falando isso aqui hoje no estudo ontem, ó. Inclusive, ele fez o movimento que eu tinha falado para vocês tomarem cuidado, que se fosse para tomar uma posição era essa, né? Só que ele não teve nem força para passar na zona de liquidez. Ele segurou aqui mesmo nessa região. A região de order block, inclusive, tá? Segurou aqui e deu a compra. Então foi um belo de um trade. Inclusive o Wagner tem um aluno que está posicionado nessa compra no ouro aí. Comprou exatamente aqui no olhinho da mosca, nesse pullback aqui que o ouro fez. Agora, o que nós temos aqui? Ó, agora nós temos um rompimento de extremidade. Tem essa aqui agora. Deixa eu só marcar aqui para deixar certo. Eu vou deixar marcada aqui essa zona aqui, tá? Que é mais ou menos do pavio daquela região. Ó. E é exatamente onde o preço chegou agora, tá? Ou seja, deu alvo. Se ele perder essa máxima aqui, ó, aí, meus queridos, aí é voltar para a região dos $2.000, tá? Então, essa zona aqui ela é muito importante para essas tomadas de decisão aí do ouro. Tudo indica que ele vai continuar subindo, tá? A situação a macroeconomia aí, e essa crise aí lá fora, tá nos levando a crer que será mais ou menos isso, tá? Então só fiquem espertos aí para operar vendido ouro, que é muito perigoso. Então essas são as regiões aí que a gente tem. Considerem um excelente ponto de tomada de decisão essa região aqui, ó, tá? Esse teste desse topo perto desse PWH aqui, ok? Porque isso aqui foi um rompimento, isso aqui é um boss, né? Então, desculpa, você tem aí uma excelente oportunidade de pegar esse pullback aqui para dar continuidade no preço. Fechou? E bora falar lá do Nasdaq. Nasdaq hoje foi lindo de ver, hein? Hoje foi movimentos mais curtos, mas hoje foi bem tranquilo. A gente ganha dinheiro no Nasdaq na subida e na descida, né? Eu acabei fazendo no teste da mesa, eu fiz essa compra aqui, até aqui. Quando ele segurou, eu tirei. Depois ele veio, fez essa mitigação aqui, voltou para. Aí eu vendi aqui e saí aqui embaixo.
na conta real. Aí eu peguei esse trade aqui, deu mais ou menos $200 em cada conta, né? Aqui deu um pouco menos, nessa daqui deu um pouco menos, deu $192 aqui, deu 200 e pouco, 215 ou foi ao contrário, na conta real, mas deu belas oportunidades. Depois teve as continuidades, né? Ele deu as oportunidades. O que eu falo para vocês? O Nasdaq, depois que ele vira o lado, é esperar a volta e vender. Não tem o que fazer, tá? Ele faz o sweep, pega a liquidez do lado contrário, depois, quando ele define o lado, basta seguir, tá? O que a gente tem aqui agora? Agora a gente vai ter que olhar o time frame grande, tá? Inclusive para vocês tomarem cuidado em relação a isso. Estava até falando hoje lá no grupo. A gente tem esse movimento aqui, ó, que é um teste do topo. Porém, isso aqui ele pode sim retrair para ganhar impulso para continuar descendo, tá? Para os alvos lá de baixo. Por que eu estou falando isso? Porque a tendência do Nasdaq, ó, ele ainda é de pullback e ele tem muito espaço lá para baixo. Então, enquanto ele está fazendo isso aqui, ó, ele fez o choque, voltou e acabou de fazer o boss. Subiu de novo na região aqui, certo? Pode sim subir? Pode. Ele pode vir aqui, segurar nessa região aqui e beliscar esse imbalance aqui para depois descer. Exatamente como ele fez aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele vem aqui, sobe para depois cair de uma vez, exatamente como ele fez aqui, ó. Tá? Então pode sim acontecer. Só que vocês têm que tomar cuidado. Não é porque o preço está chegando aqui e você tem uma zona de order block que você vai sair operando feito um louco. Você vai esperar tomada de decisão. Ele está no order block, certo? A próxima tomada de decisão, ela já abriu com gap de baixa, inclusive. A CME abriu agora às 7 horas da noite já com gap de baixa. Então vocês têm que tomar cuidado com essas coisas, tá? Porque a gente tem ali, ó, o order block ali em cima, né? Aqui nessa região de extremidade. Esse aqui é o que está mitigando agora. E aqui embaixo é o alvo. Ó, aqui é onde a gente tem alvo. Deixa eu só diminuir aqui, botar os order blocks do 15, tá? Que aí fica mais fácil. Botar tudo as marcações do 15 minutos, porque aí vocês conseguem visualizar aonde é que tá, certo? O imbalance do 15 e os order blocks do final, tá? Esses aí são os alvos a longo prazo, tá, turma? Então, é só prestar atenção aí no movimento que o preço vem fazendo para seguir o flow aí desse mercado de queda. Fechou? E para nós finalizarmos, a gente segue aqui com o nosso S&P. E foi a mesma coisa, né? Segue o caminho dele lá para baixo, foi parar aqui no order block. Certo? Agora nós temos o que aqui, ó? Uma possível zona de teste aqui. Se ele voltar, esse possível movimento aqui, tá? Então tem que estar muito esperto com o que? O S&P. Com a volta dele para estar fazendo uma venda, porque ele tem alvo, ó, tá vendo? Inclusive, se ele abrir, perder esse fundo aqui, ele vai buscar o alvo lá embaixo, tá? Vai buscar os alvos lá embaixo. Então, aqui já tem aqui o desenho propriamente dito da situação que vem se encontrando, tá vendo? Ó? É queda, tá, turma? Queda. Então, se perder esse fundo aqui, já perdeu, né? Aqui, ó, já perdeu o fundo, mas houve rejeição. Agora é esperar como que é a tomada de decisão na volta aqui para ver se ele vai fazer isso aqui, ó.
Eu acredito que sim, tá? Que ele venha testar esse fundo aqui, essa região, para dar continuidade na queda, tá? Vamos ficar atentos aí a essas movimentações. Beleza, turma? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um excelente descanso, um ótimo pregão amanhã. Um grande abraço a todos. Nos falamos amanhã à noite.